Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, o Globo Ciência de hoje começa em Niterói, em frente ao cartão postal mais famoso da cidade, o MAC, Museu de Arte Contemporânea, projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Niemeyer conhece muito bem a geometria e sabe usá-la com grande ousadia em seus projetos. Mas você sabe quando, onde e como surgiu a geometria? O Globo Ciência de hoje mergulha a fundo nessa fascinante parte da matemática que já tirou o sono de muitos cientistas. Você sabe o que é geometria? É a parte da matemática que estuda o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. Se a gente olhar ao nosso redor na natureza, a gente vai ver várias figuras geométricas. Triângulos, quadrados, retângulos, espirais, círculos e várias outras formas. Faça um teste. Olhe ao seu redor e veja quantas formas você consegue identificar. Agora você sabe de onde surgiu o estudo dessas figuras? Em que momento o homem precisou calcular distâncias, áreas e volumes? A palavra geometria vem do grego e significa medida da terra. Mas bem antes dos gregos, as civilizações antigas, como a babilônica e a egípcia, usavam a geometria para medir as suas terras e demarcar limites. Com a ajuda de cordas esticadas, eles determinavam áreas de terrenos em formas de triângulos ou retângulos. Embora tivesse sido utilizada pelos povos antigos, a geometria passou a ser objeto de estudo na Grécia. No século IV a.C., Euclides de Alexandria se dedicou ao estudo da geometria plana e definiu a noção de ponto, reta e superfície. A geometria que aprendemos na escola é euclidiana e estuda conceitos como pontos, retas, planos, ângulos e objetos com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Nós vamos começar agora com uma fera em geometria euclidiana. Vem comigo. Eu estou aqui na Biblioteca Central do Valonguinho, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e eu vou conversar com uma matemática e doutora em educação, Flávia Soares. Flávia, explica pra gente qual a diferença entre a geometria feita pelos babilônios e os egípcios antigos e a geometria feita por Tales de Mileto, Euclides, Arquimedes, os gregos. Bom, o que difere a geometria dos babilônios para os egípcios é que os povos do Oriente Antigo, eles desenvolveram toda a matemática dele e a geometria baseada em aspectos práticos, né? Então, eles não tinham os vestígios do que hoje a gente chama de demonstração, de prova, né? Não tinha nessas culturas. Era uma geometria empírica. Era uma geometria empírica, baseada em medições, baseada em intuições, né? Não em raciocínios mais elaborados, né? Eles não tinham, eles não se baseavam em argumentos, eles tinham um método, né? Se baseavam em métodos. Dá um exemplo pra gente. Bom, com a matemática grega, você tem, principalmente com Tales, o primeiro grande nome que surge na matemática grega, condições de demonstrar de forma mais rigorosa, por exemplo, que num triângulo desse tipo aqui, que seria um triângulo isósceles, né, onde esse segmento AC tem a mesma medida que esse segmento BC, né, Tales demonstrou que aqui eu tenho um ângulo reto, essa distância CD é comum, então eu tenho aqui esse ângulo igual a esse ângulo. Aí você tem aqui num triângulo o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. É muito interessante. Então, se a gente for pensar na teoria, né, de Euclides, né, de Tales, dos gregos, você deu um exemplo aqui do triângulo isósceles. Então, por exemplo, essas propriedades que você citou aqui do triângulo isósceles valem para um triângulo isósceles desse tamanhozinho aqui,
Como vale também para um triângulo isósceles desse tamanho. Eu não preciso me basear na prática e na medição, eu não preciso medir todos os triângulos isósceles para poder saber que eles têm o mesmo tipo de propriedade. Mas nem só de Euclides vive a geometria. No século XVIII surgiu um outro personagem fundamental para a nossa história, Leonhard Euler. Nascido na Basileia, na Suíça, filho de um pastor calvinista, Euler recebeu uma formação que incluía teologia, grego e hebreu para seguir a carreira religiosa como seu pai. Mas seu talento para matemática foi logo descoberto, mudando para sempre o seu destino. Leonhard Euler ficou famoso ao resolver 2 enigmas matemáticos que há séculos esperavam por uma explicação. O primeiro envolvia as pontes de Königsberg, cidade da antiga Prússia, atual Kaliningrado. Os habitantes da cidade não conseguiam atravessar as 7 pontes numa caminhada contínua sem ter que passar 2 vezes por um mesmo lugar. Nós reproduzimos as 7 pontes, ali representadas na cor laranja. A, B, C e D correspondem às porções de terra. Eu vou explicar para vocês como é que ele solucionou esse quadro aqui. Observem bem, cada porção de terra aqui representada, A, B, C e D, apresenta um número ímpar de pontes. Por exemplo, porção A de terra. Você tem ponte 1, ponte 2, ponte 3. A porção de terra D, 3 pontes. B, 3 pontes. E C, 2, 4, 5 pontes. Esse problema aqui só teria 2 soluções. A primeira seria se o número de pontes em cada porção de terra fosse par, ou se houvesse, no máximo, 2 porções de terra com número ímpar de pontes. Vocês observaram bem? Acharam a solução? Sabe qual é? Você tem que eliminar essa ponte aqui. Quer ver? Cruzei, ó. Cruzei de novo. Cheguei, sem passar 2 vezes pelo mesmo ponto. Viram? O segundo enigma de Euler está relacionado aos poliedros. Alguém aqui sabe o que é um poliedro? Não. Vamos definir, então? Poliedros, gente, são figuras geométricas formadas por 3 elementos básicos: arestas, vértices e faces, como os cubos, os tetraedros, os octaedros, entre outros. Faremos aqui uma experiência bem simples: construir poliedros com varetas. Para isso, a gente vai contar com a ajuda de estudantes da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Sérgio Luiz Martins. O que vocês propõem? Bom, esse grupo fará o tetraedro regular, que é uma pirâmide formada por 4 triângulos regulares. E o outro grupo, um octaedro regular, que é formado por 8 triângulos regulares. Mãos à massa? Mãos à massa. Bora. Tetraedro. Então, fez-se um triângulo. Então, fizemos aí a pirâmide, né? Ou o tetraedro. Na verdade, eles construíram ali sequências de triângulos. Isso. Com 4 triângulos regulares. Vamos fazer agora o octaedro? Ali já é diferente, a base é um quadrado. A base é um quadrado. Eles vão formar uma pirâmide sobre esse quadrado. Fizeram a pirâmide. Agora eles repetem o mesmo procedimento para a parte de baixo. Outra pirâmide na parte de baixo. Na verdade, são 2 pirâmides invertidas. Muito legal, um pouco mais complexo, né? Do que o outro. Olha só, essa experiência aqui não foi feita ao acaso. Na verdade, a gente vai mostrar uma descoberta de Euler, que foi a seguinte: ele constatou que, independentemente do número de faces, existe uma relação entre o número de vértices e o número de arestas. Professor, eu queria que o senhor relembrasse para a gente primeiro o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face. Vamos lá. Aqui no tetraedro, vocês podem ver que o encontro dessas linhas todas se dá nesse ponto. Isso aqui é chamado vértice. As arestas são justamente as linhas que formam a figura. E as faces são os lados da figura. Daí ele formulou a seguinte equação: A mais 2 igual a V mais F. Vamos aplicá-la agora ao tetraedro. O tetraedro tem número de vértices 1, 2, 3, 4. Então vamos colocar aqui: V igual a 4. Número de arestas
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A igual a 6. Número de faces, quero contar com a ajuda de vocês, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, número de faces F igual a 4. Se a gente aplicar na equação, então a gente vai ter A 6 mais 2 igual número de vértices 4 mais o número de faces 4. 6 mais 2, 8 igual a 8. Deu certo aí. Fácil? Fácil. Agora eu quero ver vocês aí em casa fazendo esse cálculo para um bicossidodecaedro.